Há uma verdade desconfortável. Às vezes chamamos química ao que na verdade é alarme. E às vezes chamamos tédio ao que na verdade é paz. Na parte 3 falamos de amor romântico. Eu escolho a partir da minha inteireza ou a partir do medo de perder, de ficar só ou não ser suficiente. E falamos do que realmente mantém uma relação saudável. E não, não é a ausência de conflito, é a capacidade de reparação. Se queres relações com maturidade, verdade e presença, esta parte vai aterrar muita coisa. Este é o Encontro Luminoso, um espaço de partilha honesta de espiritualidade vivida com os pés na terra. Sem perfeições, sem personagens, apenas mulheres reais, ferramentas diferentes e aquele amor que te ajuda a conectar com a tua própria verdade. Aqui vais ouvir vivências, tropeções, gargalhadas e dicas práticas que fazem diferença no teu dia a dia. Pronta para voltar a ti? Então, abrimos o círculo. Welcome, welcome, welcome à terceira parte do Encontro Luminoso. Esta parte é poderosa porque mexe com o corpinho, porque às vezes chamamos química ao que na verdade é alarme e às vezes chamamos tédio ao que na verdade é paz. O amor romântico tem muito, muito que se lhe diga. E portanto vamos já aqui começar a falar do amor, do love. Como é que nós escolhemos o amor? Escolhemos o amor a partir da nossa inteireza ou a partir do medo de perder, de ficar só, de não ser suficiente? E que sinais podemos observar? Cecília. Então, olha, eu estou há 9 anos solteira e boa rapariga. Portanto, que eu daqui para a frente escolho a partir da minha inteireza. Aceitam-se candidaturas. E que seja da minha inteireza. Eu tive duas grandes relações, duas relações de muitos anos, uma de 10 anos, outra de 15. Foram 25 anos, assim, seguidinhos, praticamente. E nessas duas relações, bem, principalmente na primeira, tenho perfeita noção que foi de uma grande carência minha. Estava mesmo profundamente carente, também era novinha, tinha 17 anos, mas o ter ficado tanto tempo na relação que não fazia sentido nenhum para aquilo que foi, não tinha feito sentido nenhum estar 10 anos naquela relação. E foi claramente por carência, por não me sentir suficiente, por ter medo de ficar sozinha. Felizmente fui crescendo e consegui sair dessa relação. E da segunda, foi tudo muito rápido, as coisas correram melhor. O que eu sinto é, tanto na primeira como na segunda, eu é que me deixei ir. Ou seja, não fui eu que escolhi a pessoa. Os dois é que me escolheram, né? Apaixonaram-se por mim. E foi depois, a partir daí, que eu me deixei ir. Tipo, então se estás Eu vou apaixonada, aproveitar. aproveito também estou. Eu vou aproveitar a boleia. Mas isto porque, antes de começar a namorar, eu tive duas experiências em que eu me apaixonei e tive a coragem até de pedir em namoro, porque eu era uma rapariga já muito corajosa naquela altura, e levei com 2 melões. Portanto, tanto um rapaz, tinha eu, sei lá, 14 anos, como o outro com 15 ou 16 anos, disseram que não, e eu levei uns grandes melões. E se calhar terá sido a partir daí que eu fiquei um bocadinho mais na defensiva e pensei, bem, se calhar deixe-me ir com quem sente alguma coisa por mim, porque pronto, com duas experiências em que eu vou atrás e não há nada, esquece, não é? Mas aqui o que eu queria dizer era, não é tanto o início da relação, é o manter na relação. Aí é que eu senti que me mantive muito tempo, mais do que aquilo que era suposto nas relações, porque é quando nós saímos delas é que percebemos as coisas de outra forma, não é? E que eu percebi que tive muito tempo nas relações por carência, por
não era tanto o medo de ficar sozinha, mas o medo de se calhar não conseguir arranjar ninguém adequado a mim, ou que se calhar o problema estaria em mim e não noutra pessoa. Aliás, nas duas relações foi muito isso, foi estar a fazer muito trabalho sobre mim própria, a tentar perceber qual era o problema que eu tinha e que se calhar eu é que estava a ver as coisas de forma errada e que se calhar a outra pessoa é que estava bem, até eu perceber que calma lá, que o tango não se dança sozinho, dança-se a dois, portanto o problema estava em ambos, não é? E agora, depois de tanto crescimento pessoal, tanto desenvolvimento pessoal e espiritual e tanto crescimento que eu fiz, tenho a noção, olho para trás e percebo, não é? Tudo aquilo que eu fiz e que eu sei que não pretendo repetir e de que forma me posicionar hoje em dia e como me colocar hoje em dia para, pronto, para entrar numa nova relação. Por isso é que eu digo, eu agora sem dúvida que vai ser de um lugar inteiro, não é? Saber muito melhor aquilo que eu quero, aquilo que eu também não quero. Aliás, por eu saber tão bem aquilo que eu não quero, que eu estou há tantos anos sem uma relação, porque já houve candidatos. Só que era muito dentro daquilo que eu não queria, não é? Mas prefiro assim, prefiro então estar sozinha e inteira do que estar a dar continuidade a coisas que, ou a pessoas pronto, que eu sei que já não vão ressoar comigo e que é só uma questão de tempo até acabar. Então, se é para investir, que seja em alguém que valha mesmo a pena, não é? Onde eu sinta que vai haver essa ressonância e que também esteja inteiro. Mas estavas a falar e estava-me a lembrar dos meus amores impossíveis. Tive tantas paixões impossíveis. Eu apaixonava-me sempre por pessoas completamente que nunca seria possível. Era... e depois passei por esse registro Uau, também que pois. tu. Eu tive bastante, não tive bastantes relações, mas tive algumas relações para que duravam 3 anos, 3 anos e meio. E era a tal questão que eu já mencionei no episódio 1, que é eu não mereço mais, não existe mais, portanto vou-me adaptar ao que existe. E tenho inclusive ainda cartas que escrevia na altura dos meus 17, 18 anos, em que tinha um namorado que além de mim tinha pai mais umas 5 ou 6 namoradas, um par de palitos daqui até à China, partiu-me o coração. Mas eu tinha cartas em que era ele, sabes, Deus na terra e eu, que eu sou, como é que ele me atura, porque eu sou isto, tratava-me tão mal, tão mal, tão mal. A Pois. adolescência não é fácil. Mas eu Não é vou fácil. dar um pouco o exemplo oposto, não é? Porque eu estou numa relação há quase 18 anos com o David e talvez possa servir aqui um pouco de exemplo, porque eu entrei nesta relação com total aceitação de que não me iria envolver em mais nada, não havia relacionamentos, se fosse preciso ficar sozinha, ficaria. Se fosse alguém que não tinha aquilo que eu necessitava. Portanto, eu acho que este relacionamento que já dura há tanto veio mesmo da minha inteireza. Ainda que a minha inteireza não fosse a inteireza que eu tenho hoje, não é? Porque também sou uma pessoa Sim, muito mas isso também não diferente. é. E porque estamos sempre a crescer, não é? Exatamente, Estamos sempre exatamente. Mas já foi a em primeira vez evolução. que eu disse: epá, vou-me deixar de pi, não vou dizer esta palavra, mas vou-me deixar destas coisas. Epá, eu fico sozinha, não há problema nenhum, mas para que é que eu vou estar a investir tempo em coisas que ao final de 3 anos, 3 anos e meio, não é? Não funcionam. E é como eu digo muitas vezes, o David preenche aqui todos os meus cheques e vem com extras, estás a ver? Vem com extras Sabes, incluídos. uma coisa que eu tive que aprender foi a não ter medo do conflito. Eu acho que por isso é que eu entrava muito neste processo de me perder de mim mesma, sabes? Sim, Porque eu via as coisas, ou as coisas aconteciam, e como eu vinha de um lar extremamente conflituoso, o que eu não queria era conflito. exatamente. Por azar, o primeiro parceiro era alguém que não queria sequer falar, não queria comunicar. Portanto, eu tentava falar com ele e não saía, não conseguia comunicar com ele. Ele pura e simplesmente calava-se. E eu tentava falar e a frase que ele mais usava era: o que é que queres que eu diga? Que é super frustrante. E no caso do segundo, eu queria falar e ele também gostava de falar, só que ele entrava logo na defensiva e escalava logo. Portanto, entrava logo ali no No conflito. conflito, em guerra. Pronto.
E então, com ele, também fui-me perdendo de mim porque fui começando a evitar o conflito. Porque se eu lhe digo isto, se eu lhe falo de qualquer coisa que eu esteja a sentir, já sei que vai haver conflito, vai haver guerra. Pronto. E como eu não queria, não há energia para guerra quando se está a Sim, trabalhar, quando se está a viver, não é? O parceiro é suposto trazer algo de melhor e não para piorar ainda mais uma situação. E então eu já evitava o conflito. E é aqui, percebes? É aqui que se perde a inteireza também de eu me encolher para caber no mundo do do outro. outro ou daquela energia de casal em que eu me perco e me vou anulando cada vez mais. Sim. Pronto. Só que lá está, isto também começa logo no início de ter a capacidade de ver as bandeiras vermelhas e de sair a tempo, não é? Porque elas na verdade estavam lá. Só que a minha falta de inteireza também foi de, ok, eu vejo aqui umas bandeirolas vermelhas, mas se calhar consigo removê-las, não é? Consigo mudar aqui alguma coisa. Ele vai mudar, eu vou conseguir mudar. Um Mas sabes bocado. que é interessante, porque às vezes há bandeiras vermelhas que tu percebes, ou que estão lá e tu não queres perceber, mas isto faz-me lembrar uma relação que eu tive. Meu pai também, pronto, faleceu quando eu era bastante nova, mas também tinha um problema com álcool. E eu com 20 e tal anos manifestei, eu assim, não, agora quero um senhor de fato e gravata, chiquérrimo, quero um homem. E arranjei um homem, que era uma pessoa, pronto, bastante mais velha que eu, tínhamos 13 anos de diferença, salvo erro. Mas tinha um problema também com álcool. E eu na altura não percebi, mas lá está, não é? Este meu padrão conhecido, familiar, acabou por me atrair a algo e também não manifestei com detalhe suficiente, não é? Mas tive realmente um homem de fato e gravata, porque ele trabalhava num banco, mas acabei por atrair este padrão também. E foi uma relação que Engraçado. era muito estranha, porque com ele eu era uma pessoa, não é? E conseguia mais ou menos ser a mesma pessoa com os meus amigos e com ele, mas eu não conseguia introduzi-lo no meu grupo, já pela diferença também de idades e por outra parte também porque ele no fundo não sabia estar. Ou seja, era uma pessoa super alegre, divertida, que toda a gente adorava, com um humor fantástico, mas em quatro paredes havia muita dor, havia muita sombra. Portanto, para mim foi um relacionamento também bastante complexo e onde eu percebi, na altura com a ajuda de uma psicóloga, e que ela me ajudou a ver o padrão que eu estava a repetir. E aquilo para mim foi, pá, não, corta aqui. Porque eu não tinha noção do padrão que eu estava, não é, a repetir. Ahm, Portanto, é muito interessante, às vezes, energeticamente, acabas por atrair determinadas coisas que Às, não tens essa noção não é às conscientemente, vezes, sempre. Pronto, vá. eu diria que é Sempre. sempre, eu diria que é É, sempre, não é. é só às Sim, a tua vezes. energia atrai. Aliás, atrai Sim. exatamente E a aquilo experiência que precisas, não que é? tu tinhas em família e o que era mais. O que te era Sim, familiar, não é? sim, Que é mau, mas é confortável, é a realidade que tu sim. conheces. E lá está, o primeiro namorado que eu tive é engraçado porque eu escolhi propositada aquela pessoa, também só me deixei ir porque ele era o oposto do meu pai, que era calado. Portanto, o meu pai falava e gritava e tudo. Aquele, como era calado, pensei, epá, ótimo, assim não me chateia, não grita, não nada. Só que lá está, foi o outro extremo, não é? Foi o outro lado De querer experimentar o outro extremo, exatamente não o é? outro extremo. Que é, epá, às tantas também não comunica nada, assim também não dá, não é? Mas depois o segundo já tinha mais facetas como as do meu pai, lá está, de entrar na defensiva, de ser fácil irritá-lo, entrar logo em conflito, portanto, aí já foi esse tal familiar conhecido, mas mesmo com as pessoas a quem eu dou terapia, epá, é sempre, quando há relações amorosas, sempre que há problemas com os relacionamentos, fazem a descrição, dizem qual é o problema e eu pergunto pelo pai. É sempre. Ah, realmente tem semelhanças. É sempre. Porque enquanto essa ferida não está Pois. curada, enquanto a ferida do pai não está curada, ou da mãe, não é?
vamos ter sempre estes desafios com os seres masculinos ou os femininos, seja no campo amoroso ou profissional, é tramado. Gostava de deixar aqui alguns sinais. Sinais de que estás a escolher, ok? A partir do medo e sinais de que estás a escolher a partir da tua inteireza. Então vamos ao medo. Quando tens urgência, ansiedade ou estás sempre a tentar interpretar os sinais, não é? Aquela pessoa, ele fez isto ou disse aquilo, o que é que será? Isto é medo. Isto é medo puro, puro e duro. Ou quando ele ou ela não responde ou não liga, ou está estranho, não é? E bate logo em insegurança. Isto é medo. Aquilo que tu estavas a dizer há pouco, quando tu vais perdendo a tua voz para não perder a relação, não é? Quando tu vais encolhendo, fazendo pequena. Isto é medo. Quando aceitas migalhas e chamas de processo, processo de crescimento. Isto é medo. Isto também é medo. Como é que escolhes a partir da tua inteireza? É um pouco aquilo que já temos estado a falar, ou seja, eu posso ser eu sem atuar, sem máscaras, sem personas, sem ser uma versão diferente. Quando há paz no teu corpo, mesmo quando há desafios ou quando há alguma discussão, alguma conversa, há paz, o corpo não está em alerta, em alarme. Quando tu consegues dizer a verdade sem medo de seres abandonada por isso. Que isto também acho que é bastante importante. E existe aqui esta linha de ouro, não é? Que nos guia, que é se eu tenho de me encolher, como tu muito bem dizias, Cília, para caber, isto não é amor, isto é sobrevivência, no fundo. É dependência emocional. Exatamente, exatamente. E agora vou saltar para a pergunta seguinte. Catarina, vou começar por ti. Prepara-te, prepara-te, prepara-te. Relações saudáveis. O que é que mantém uma relação saudável na prática? E como é que nós reparamos, como é que nós fazemos esta reparação da relação depois de um conflito? Porque a relação saudável não é a que não tem conflitos, não é? É a que sabe reparar e crescer. Bora lá! Bom, vocês agora tiveram aqui numa viagem Pá, à a gente fez, adolescência foi. com as vossas relações, ainda bem que saltaram a pergunta e vamos para esta. Espero que eles não ouçam. Vale que isto é para mulheres. Olha, vais ficar surpreendida que somos ouvidas por muitos homens. É. Quiçá ainda vai parar aos ouvidos errados. Não, mas olha, eu acho que a base de qualquer relação saudável é comunicação. E já Mesmo. sem dúvida, E gatos também. Desculpem, hoje os meus gatos estão aqui meio ativos e estão a passar. Também querem falar de relações? É válido, tudo é válido aqui. Também estão no processo da relação deles. Mas sim, é comunicação. E a comunicação não é só saber expressar as nossas próprias necessidades, como, primeiro, mais uma vez, saber escutar as nossas próprias necessidades para depois conseguir expressá-las, como também escutar as necessidades, saber escutar, que também faz parte da comunicação, ou seja, saber escutar o outro e não estar sempre com aquela vontade imediata do querer responder, não é? Há muito esta... Sim. Em qualquer relação, não é? E em qualquer tipo de comunicação hoje em dia, há muita pressa do querer responder e não ouvir e escutar como presença aquilo que o outro quer dizer. E lá está, pronto, mais uma vez, voltarmos ao corpo e às emoções, à nossa escuta permanente e esta atenção e não fingir que não sentimos, ou sentir e calar para não desagradar, como estávamos a falar há bocado, não é? Por medo, não é? Para não desagradar, ou para não criar conflitos. É sempre um ponderar e um equilíbrio constante. E por isso é que este autoconhecimento é tão importante. É saber que estamos a reagir a uma determinada situação ou frase, estamos a entrar em reação, e perceber a diferença se foi algo
que ative o gatilho de uma ferida minha ou no outro e, e, e este escutar as necessidades do outro, mas escutar com o coração, com empatia, não apenas com, lá está, o modo operandi para responder. Com a caixa de E ferramentas, ok, como é que eu corrijo? Às vezes é só mesmo ouvir, não é? é só ouvir, mas ouvir com abertura, não é? Sim, E sim, ouvir com, acima de tudo, com vontade genuína de querer resolver, Curiosidade. com, sim, de querer que as coisas resultem, não é? sim. E isso é a base da comunicação. E por isso é que eu acho que se tivermos duas pessoas com um certo grau de maturidade, que é importante também, a quererem que dê certo, a quererem que resulte. E as relações vivem realmente destas cedências de não fazerem colher o outro, mas também não se permitirem colher. Aquilo um pouco como a Cecília e vocês estavam a falar há Sim. pouco. E isto é ver a autenticidade, e para viver a autenticidade temos que conhecer bem a nós próprios e temos que nos dar a conhecer ao outro e permitir que o outro também tenha esse espaço para mostrar quem é. E é sempre um escolher, esta escolha, é sempre uma escolha. Eu acho que esta capacidade de comunicar é sempre também uma escolha entre eu estou a fazer isto por amor ou por necessidade, não é? Porque quando estamos realmente e genuinamente por amor numa relação, nós temos estas capacidades todas. Temos a capacidade de escutar, porque estamos a ouvir com amor. Temos a capacidade de comunicar sem criar guerras e conflitos, porque estamos a comunicar e a expressar-nos com amor. E, acima de tudo, também estamos a expressar-nos com amor se nos respeitarmos a nós mesmos. E Portanto, estamos a temos aceitar amor também o próprio, outro. exatamente, Aceitação. amor próprio, amor com o outro, e portanto isto só pode realmente trazer Dar certo. dar certo, não é? Quando há, mas como a Cecília dizia bem, é preciso dois para dançar o tango. Sim, Portanto, sim. uma relação e qualquer Desculpem aqui relação. com o do tango, eu compreendo perfeitamente que para qualquer dança são duas pessoas a dançar, mas especificamente com o tango eu tenho de dizer, por favor, e que estava mesmo a sentir. Ai, sim, quem dá a ordem, não é? O tango sempre é uma pessoa, seja homem ou mulher, que é o que dá a A ordem, e guiar, o não outro é? simplesmente sente Segue. e deixa-se levar. São Então é dois a como dançar a dançar, mas lambada. Vamos neste à caso, lambada. Ok. ok, só queria essa parte técnica, tinha de a dizer, porque dançam dois, mas Verdade. é uma pessoa que leva, tanto faz, homem Verdade. e mulher. Ok, desculpem. Ok. Não, pera que... Verdade, o tango não é Sim, um bom sim. exemplo. O tango Mas não é a um bom lambada, exemplo. a lambada também não É a soa bem. lambada, Não, mas como é que a diz a lambada Sofia. também não soa bem. Olá. Mas para que qualquer relação funcione, é preciso as duas, a vontade Sim, de duas a vontade pessoas. mútua. E a parte do amor, lá está, é amor para comigo, para com o outro e com isso amor para que a relação possa caminhar no bom sentido. E é preciso, sem dúvida alguma, haver conversas difíceis, não é? Porque não há nenhuma relação que seja sempre boa, esteja sempre tudo bem. As relações têm altos e baixos. Claro. E essas conversas, e o dia a dia é difícil. As pessoas trabalham, as pessoas têm momentos, passam por fases mais complicadas e é preciso realmente darem espaço para estas conversas difíceis, porque as conversas difíceis não é suposto afastar as pessoas. As conversas difíceis é quando as duas pessoas estão realmente ali e para continuar e porque querem. Esta comunicação, as conversas difíceis não vão afastá-las, vão sim fazer exatamente o oposto, que é vão
uni-las Sim, e quase uma cumplicidade, não é? Porque no fundo, não é? Se tu estiveres a caminhar num sentido e não há essa comunicação, às vezes realmente os caminhos afastam-se. Então haver essa entendem-se assim. comunicação e essa cumplicidade é muito importante. Eu acho que sou muito abençoada, porque eu tenho o meu David João há quase 18 anos, trabalhamos de casa, estamos 24 por 24 e não descansamos um do outro. Passamos o dia na galhofa, com piadolas e a falar um com o outro. E isto é super raro. Super, super raro. Sou muito, É muito grata. mesmo. Porque realmente, epá, é mesmo daquelas pessoas que não me cansa, nunca me cansou. E isto às vezes acontecia-me. Não é? Ou não teres tema, ou, ou aquela pessoa já, já te ias embora um bocadinho, não? Nada. Se ele vai ali a Barcelona e demora 2 horas, eu já fico cheio de saudades. Eu ia o quê? É Pá, o mesmo. amor, o amor é lindo. O amor é lindo. Tão O lindo! amor é lindo. Fátima, Nós também agradecemos ao David por te aturar. pois não é fácil, eu sei que não é fácil. Não, é mesmo muito importante, é É, mesmo importante essa vontade, lá está, essa vontade genuína e se calhar porque vocês dentro dessa dinâmica, embora trabalhem e estejam muito tempo juntos, também arranjaram espaço, e agora volta à primeira, à primeira questão da semana o nosso passada, espaço, que sim. é sim, cada um se calhar Sim. também aprendeu que necessita desse próprio espaço, o que é que precisa e percebeu também no outro que tem que dar esse espaço ao outro. Isso E desde o princípio, sim. E lá está, por exemplo, eu gosto muito de estar sozinha e nunca gostei de sair à noite. O David hoje em dia não sai, mas quando nós começámos, ele gostava de sair à noite. Eu dizia, pá, vai tu. Eu fico em casa a ver séries. Espetáculo. Mas não me incomodava que fosse sozinho, não me incomodava que fosse sair à noite. Epá, é livre, não é? E se fosse fazer a geneira, faz, quer eu controlo, quer eu não controlo. Não, portanto, aí também nunca tive ciúmes, mas eu também prezo o meu espaço e as pessoas não têm de fazer tudo sempre juntas, não é? Tu precisas do teu sem espaço dúvida, e outra pessoa precisa, Até é exatamente, bom. até é saudável. Exatamente. Portanto, aí temos sempre esses espacinhos sagrados, não é? De fazer o que quer que seja para o teu tempo e para o teu espaço. Sim. Ainda que estejas ali 24 por 7, é essencial, é mesmo essencial. sem dúvida, é isso. E lá está, e a comunicação. Sim. É, Falamos bués. A gente fala bués. isso é tão bom. Fátima, Mas relação saudável olha, da prática. sim, estou plenamente, mas mesmo plenamente de acordo com o que a Kat está a dizer. Mesmo plenamente. Eu não me vou repetir absolutamente em nada. Porque é consoante a pessoa se ama a si própria e se comunique com amor para o outro ser, afinal, de um jeito ou de outro, apesar das dificuldades que possa viver, vai para a frente. Agora bem, o que eu diria? Que por vezes no nosso próprio processo também o ego fala muito alto e não sabemos quando é o nosso ego a falar ou somos nós e a nossa própria alma a querer dizer algo certo. E isso sim que diria que é realmente necessário, porque muitas vezes, no caso dos casais, há alguém como que quer dar, quer ter mesmo a razão. Acha que tem mesmo a razão e a outra pessoa é que tem mesmo de a aceitar. O facto de querer ter a razão quase sempre é o ego, é o orgulho que no fundo está a sinalar uma fraqueza que há por dentro. Então, quanto antes libertemos essa personagem e a nossa sinceridade interna seja a que esteja com a outra pessoa e a pessoa que está ao nosso lado ou à nossa frente seja também plenamente sincera e sem ego, então tudo vai ser muito mais fácil. Apesar do dia a dia, que já todos sabemos que tem as suas dificuldades, ok? Mas é soltar o ego e desde a paciência e of, vendo as coisas desde fora, tentar ver como é que vai ser o melhor para essa pessoa e o melhor também para mim e para os dois. É sempre desde aí. Mas
há algo que também acho necessário e que se calhar não sempre temos em conta. Na nossa vida poderemos ter muitos relacionamentos ou poucos, muito intensos ou mais superficiais. Tanto faz. O que estou a querer dizer é que se eu neste momento estou solteira ou eu neste momento estou com o casal da minha vida, com o meu companheiro de vida, no fundo um relacionamento é um laço. Sim? Então, nós estamos ligadas e ligados com imensos laços a muitíssimas pessoas. Então, por favor, mesmo por favor, estejamos sozinhos ou estejamos em casal, os laços que nos unem a esses relacionamentos que nós tivemos num passado, que sejam o mais saudáveis possíveis. Isto é, se o meu ex-namorado me traiu e eu tenho uma raiva dele que não posso olhar para ele, quanto antes eu aceitar que eu tive de viver isso para eu poder aprender de outra coisa e agora estar como eu estou, e com agradecimento, ou se não conseguimos chegar ao agradecimento não tem mal, mas sim pelo menos a aceitação para poder relaxar esse laço e vivermos plenos com quem estivermos, sejamos nós sozinhos, sejamos a nossa família ou seja em casal. Esses laços é importantíssimo. Eu tenho Sim. montes de amigas que diziam-me, é que eu não sei como consegues ficar bem com aquela pessoa ou não ficar com raiva. Vamos lá ver. Tudo tem alguma razão. E se eu vou ficar com raiva dessa pessoa e dessa outra, afinal eu estou a estender a minha energia com essa Exatamente, sim. raiva e estou a guardar essa raiva em mim. E se eu quero estar plena com quem estou, se eu tenho 4 pessoas e 4 laços com essa raiva aí guardada, eu, por muito que eu quiser, não vou estar plena. Então, romper ou agradecer ou pelo menos aceitar esses laços não muito saudáveis para saber que tivemos de os viver por uma ou várias razões. Isso sempre nos vai ajudar a avançar onde seja que estivermos. Sempre. No fundo somos energia. Quantos menos cabos energéticos tivermos a outros Menos seres que não nos façam curto-circuito. bem, aí estamos mais em calma e em paz, Sim. poderemos estar para ir para a frente. E é isso só. Isso é super importante, não é? Que muitas vezes lá está, não é? Se já foste traída não sei quantas vezes, eu fui um belo par de vezes, por mais do que uma pessoa, mas não trago isso para nenhuma relação. Lá está, não é? Porque cada pessoa é única. Mas há muitas pessoas que às vezes trazem este medo do que foi no passado e depois ficam ali com as antenas no ar. E isso estás a dizer é super, super importante. Foi o que foi, valeu o que valeu. E pronto. Abranda Agradecida, tu o contigo tudo lacito. bem e eu comigo Exatamente. bem também. E pronto, vamos todos felizes. Já está. Exatamente. Aliás, vou já deixar para algum possível homem que esteja a ouvir isto e que me queira engatar, se vais falar mal da tua ex-namorada, Esquece vais, lá. Corta já. vais já a passear, vais já dar uma volta, risca. Já cortado. Fica já arriscado. Não vale a pena. Ai, o amor, coisa mais boa. Ai, esta parte passou rápido, não deve ter passado rápido, mas a gente estava aqui a divertir-se tanto com o amor que a gente perde aqui o fio à meada. Na última parte vamos falar de amizades e vamos falar de ciclos também. Reciprocidade, verdade e de como fechar portas sem drama. Hasta luego! E por hoje ficamos por aqui, para o sistema nervoso não panicar. Se algo tocou em ti, não tentes perceber tudo. Escolhe apenas uma coisa para aplicares este mês. Uma. E se este episódio te ajudou, partilha, porque a cura em grupo multiplica a energia. Obrigada por estares connosco. Até ao próximo encontro luminoso e que este mês te aproxime ainda mais da tua essência.